Já reparou que as pessoas que dormem mais horas de sono, os dorminhocos, eles aparentemente parecem ter menos idade? Pois é, a melatonina é produzida durante o sono e ela evita o envelhecimento. Assiste esse vídeo que eu vou te explicar esse e outros benefícios da melatonina. A melatonina é um hormônio que ele é produzido em vários tecidos do corpo, mas principalmente na glândula pineal, no cérebro. Ele é produzido pelo estímulo à ausência de luz na retina do olho. Então, quando não há luz na retina do meu olho, quando eu estou na escuridão, a glândula pineal começa a produzir, sintetizar e liberar melatonina. Quando ela alcança concentrações adequadas no sangue, a gente entra num sono profundo e um sono reparador. Mas a melatonina é muito mais do que somente dormir, do que somente sono. A melatonina tem outros benefícios em relação à nutrição, ao desejo de comer. Olha como a melatonina é super interessante. Em pessoas anoréxicas, devolve apetite. A pessoa começa a comer mais. E em pessoas que têm obesidade, compulsão alimentar, a melatonina diminui a vontade de comer. Então, esse poder da melatonina em relação de controlar, regular o desejo de comer é fundamental. Então, ele vai vendo a fome. Quem está com pouca, melhora para mais. Quem está com muito, traz para menos. Além disso, a melatonina melhora a imunidade. Isso é fundamental nessa época de coronavírus. Tem vários trabalhos que saíram específicos, um deles é até de São Paulo, mostrando como a melatonina em doses adequadas pode até evitar a morte por coronavírus. Realmente a melatonina tem um benefício muito importante na imunidade. A doutora Leopolva já falava isso em 1900 antigamente, da importância da melatonina para a nossa fisiologia, para a nossa imunidade viral, para a nossa imunidade bacteriana. E hoje, com essa pandemia, está sendo mais do que provado. Realmente a melatonina é fundamental. Alguns hospitais, como por exemplo o FMS de Virgínia, nos Estados Unidos, já no protocolo de Covid leve, a melatonina já está incluída como parte do tratamento. Esse protocolo saiu 6 de abril. Eu adorei, achei fantástico e tenho aplicado na minha família, nos meus pacientes. A melatonina tem um benefício muito grande nesse momento de pandemia. Além de tudo isso, a melatonina é antioxidante e dali que vem o poder de anti-envelhecimento. Porque nós envelhecemos por oxidação e ele é um poderoso antioxidante. Então, isso ajuda muito a nossa fisiologia. Além disso, a melatonina ajuda a recompor todos os hormônios anabólicos. E nas horas onde a melatonina está bem alta, existe toda uma mudança fisiológica e uma mudança hormonal. Então, ter melatonina em quantidades adequadas é fundamental. Algumas doenças, como gastrite, refluxo gastroesofágico e essas outras doenças inflamatórias intestinais, a melatonina tem se mostrado como um aliado muito bom nesses pacientes, inclusive até em bebezinhos, como é uma coisa muito fisiológica, usada em pequenas quantidades, ele pode contribuir para a melhora do refluxo de bebês e de adultos também. Então a melatonina tem um poder terapêutico fenomenal. Em relação à doença de Alzheimer, tem vários trabalhos provando que níveis elevados de melatonina podem proteger alguns neurônios que ainda estão sadios dentro dessa inflamação neuronal dada pela doença de Alzheimer. Então ele pode proteger e modular os neurônios normais. Então também é fundamental para a doença de Alzheimer. Agora, nas pessoas que têm um Alzheimer grave, praticamente a melatonina ela é quase indetectável nesses indivíduos. Então, realmente existe uma correlação de melatonina e a doença de Alzheimer. A gente não pode esquecer desse fato e a gente tem que considerar no nosso dia a dia. A melatonina, além de tudo que eu falei, ela ainda melhora a tua produção hormonal. Se você é mulher, ele melhora a produção de estradiol. Se você é um homem, melhora a produção de testosterona. São os hormônios anabólicos, os hormônios da juventude. Então isso vai nos contribuir significativamente para a nossa fisiologia. Ele é um poderoso antidepressivo. Então, com todos esses motivos, a gente precisa ter mais melatonina, concorda? Agora, o que fazer? Naris, eu tenho insônia, eu não durmo. Ou simplesmente eu durmo poucas horas, o que fazer? Vamos entender que para a questão do sono, a melatonina é um dos fatores, sim. Quanto mais horas de sono, mais melatonina, sim. Mas o sono tem relação com outros fatores. Nível de serotonina, como que está a glândula adrenal, a questão do cortisol, nível de estresse. Tem muita correlação quanto à função intestinal, como que você está, do teu aparelho gastrointestinal. Alguns hormônios, fora a melatonina, contribuem para ter um sono fisiológico. Uma mulher sem progesterona, por exemplo,
ela não consegue dormir. Por quê? Porque a progesterona a acalma, a relaxa, desliga, te tranquiliza, tira irritabilidade, então te melhora a qualidade de sono. Além da progesterona, temos outros hormônios que também podem nos ajudar a conciliar o sono. Por exemplo, tem níveis baixos de cortisol. O cortisol elevado não deixa você dormir. Além de tudo isso, neurotransmissores contribuem com o sono. O 5-HTP, que é o precursor de serotonina, a serotonina, a presença de serotonina no cérebro é importante para ter uma boa qualidade de sono. Além disso, tem que ter boas quantidades de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Pessoas com deficiência de GABA ficam muito aceleradas, muito irritadas, muito impacientes e o cérebro não consegue parar, não consegue desligar para dormir. Então, quando a gente tem alguma alteração de sono, realmente a gente tem que avaliar todos esses fatores e trabalhar todos eles para a melatonina ser produzida de maneira adequada. E claro, a gente pode suplementar a melatonina também em doses pequenas. Então, se esse vídeo contribuiu para a tua saúde, curte e compartilha.